Caminhoneiro encontra mãe e filho abandonados. A estrada se estendia solitária, cercada por sombras e mistérios. Lucas, o caminhoneiro que percorria o Brasil, sentia o peso da solidão em cada quilômetro. A rota isolada parecia um labirinto sem fim, e o farol do caminhão cortava a escuridão, revelando apenas o inesperado. Foi então que ele a viu. Uma mulher, com um olhar aterrorizado, agachada à beira da estrada. Ao lado dela, um menino pequeno, os olhos cheios de lágrimas e medo. Era uma cena que não combinava com a tranquilidade da paisagem noturna. O coração de Lucas disparou. "Ajuda, por favor!" a mulher gritou, a voz tremendo. A natureza parecia silenciar, e Lucas não pôde ignorar a urgência no pedido dela. Ele parou o caminhão de qualquer jeito, os pneus derrapando sobre a poeira da estrada. Dali ele viu Mariana, a mulher que havia tentado esquecer, que trouxera consigo um passado tumultuado. Mas como ela poderia estar ali, naquela situação desesperadora? "Mariana?" ele perguntou, quase sem acreditar no que via. A mulher ergueu a cabeça, e o reconhecimento veio como um soco no estômago. Juntos, lembraram-se do que tentaram deixar para trás, dos sonhos despedaçados, das noites em claro. "Davi!" ela murmurou, e Lucas sentiu o mundo parar. O pequeno que estava ali, sujo e assustado, não poderia ser. "É o nosso filho, Lucas", disse Mariana, enquanto lágrimas deslizavam por seu rosto. O mundo parecia girar em torno daquela revelação. Ali estava Davi, seu menino perdido. E a dor da separação aflorou na mente dele como um eco distante. Antes que pudesse processar tudo, um carro desviou a atenção. Um homem apareceu, pálido e ameaçador, como se tivesse saído de um pesadelo. "Vocês não deveriam estar aqui", ele gritou, e o desespero tomou conta da cena. O coração de Lucas acelerou. O agressor se aproximou, os olhos cheios de uma expressão que dizia que ele não estava ali para fazer perguntas. Lucas agarrou Mariana e Davi, a adrenalina tomando conta enquanto o perigo se aproximava. "Entrem, rápido", ele ordenou, gesticulando para o caminhão. O pequeno Davi hesitou, mas a urgência na voz do pai abriu caminho para a ação. Mariana, ainda em choque, pulou para dentro, e Lucas também se apressou, ligando o motor. Em um susto, sentindo o medo pulsar nas veias, o agressor estava a poucos metros quando o caminhão começou a se afastar. O som do motor rugia e a estrada se estendia à frente. Mas, naquele momento, Lucas sentiu que tudo estava prestes a desabar novamente. Os olhos de Mariana estavam fixos em Davi, e a tensão no ar era palpável. "Não posso deixar você novamente. Não posso perder vocês", Lucas pensou, enquanto o coração disparava com um peso insuportável. Mas como eles iriam escapar daquele pesadelo? E qual seria o propósito do homem que parecia determinado a arruinar tudo novamente? "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas acelerou o caminhão, o coração batendo tão forte que parecia querer escapar pelo peito. Mariana estava ao seu lado, de olhos fixos em Davi, que mal conseguia conter o choro. O silêncio na cabina era pesado, afogado pelo rugido do motor. Mas a tensão multiplica-se na atmosfera. Algo estava prestes a acontecer. De repente, Mariana olhou para Lucas com uma expressão que ele nunca tinha visto antes. "Lucas, precisamos falar sobre ele", sussurrou, quase em pânico.
Nesse momento, o clima mudou. O medo que antes era do homem que os perseguia, agora se transformou em algo mais profundo, mais pessoal. O caminhão balançava enquanto eles pegavam uma estrada irregular. Lucas, confuso, olhou para Mariana. O que você quer dizer? Sua voz saiu entrecortada. Davi olhou entre os dois, um garoto perdido no meio de um turbilhão que ele não conseguia entender. Ele não é só nosso filho. A voz de Mariana quebrou, e o mundo de Lucas pareceu parar de girar. Ele é filho de outra pessoa, Lucas. Do Pedro, o meu ex. As palavras dela caíram como uma bomba, ecoando na mente de Lucas. O rosto dele ficou pálido. A adrenalina começou a se misturar com um tumulto de emoções. O que você está dizendo? Como assim? O filho de outra pessoa? Ele não conseguia acreditar. Davi tinha 7 anos. 7 anos que ele acreditou serem dele. Mariana limpou as lágrimas. Eu fui forçada a ficar com Pedro. Ele me ameaçou. E eu não sabia o que fazer. Pensei que você nunca mais apareceria. O desespero em sua voz era palpável. Os olhos de Lucas queimavam, e um nó se formou em sua garganta. Ele se lembrava de como Mariana havia desaparecido, como a vida dele tinha mudado. Mas como você pôde me esconder isso? Ele é meu filho! Gritou, sentindo a dor de um pai traído e a confusão repleta de amor. Davi, percebendo a tensão, apertou a mão da mãe. Mamãe, o que está acontecendo? Ele sentia a mudança no clima, e isso o deixava mais assustado. Lucas olhou para o pequeno, e a fragilidade daquela criança que não tinha culpa nenhuma o atingiu como um golpe. O caminhão estava acelerando, mas a tensão aumentava a cada segundo. Mariana olhou pela janela com um pavor que parecia ter se solidificado. Daquela estrada empedrada, um carro surgiu. Segundo após segundo, Lucas percebeu que era o mesmo carro que o seguia. O homem estava perto, muito perto. Não pode ser, não agora. Lucas exclamou, mas uma parte dele sentia que a situação era ainda mais complexa do que ele imaginava. Ele olhou para Mariana, e os olhos dela refletiam um medo primitivo. Sussurros de segredos não ditos flutuavam no ar. Então, o inesperado aconteceu. O carro acelerou e tentou ultrapassá-los. No desespero do volante, Lucas percebeu que o homem atrás deles não estava apenas lá para atormentar. Ele parecia determinado a acabar com tudo. No meio do caos, um som ensurdecedor fez Lucas girar a cabeça para trás. O carro bateu contra a lateral do caminhão, fazendo com que a direção escapasse de suas mãos por um momento. Segurem-se! Lucas gritou, lutando para retomar o controle. O impacto foi tão forte que Davi gritou e Mariana se agarrou à mão do menino, mas não eram apenas os ferimentos físicos que estavam em jogo. O caminhão começou a rodar descontroladamente na pista, e em meio ao caos, Mariana gritou, o que vamos fazer, Lucas? Ele sabe sobre Davi. O que ele pode fazer para a gente? As palavras de Mariana cortaram o ar. O que o homem realmente queria? A revelação do passado estava agitando algo mais profundo, algo que Lucas não podia ignorar. De repente, tudo parecia ruir. O amor, a confiança, o que eles achavam ser uma família. A verdade os ameaçava, e o carro girava. E no olho daquela tempestade de segredos e desespero, uma ideia maligna passou pela mente de Lucas. O que acontece quando você descobre que a pessoa que você ama não é quem você pensava? E mais importante, como isso poderia mudar o que eles tinham? A estrada à frente parecia tão escura quanto o futuro deles. O impacto final os arremessou para fora do conturbado gargalo da realidade e deixou suas vidas em pleno risco, a tensão pulsando a cada batida do coração, enquanto a cena se desdobrava.
O que realmente estava em jogo agora? O impacto final os arremessou para fora do conturbado gargalo da realidade e deixou suas vidas em pleno risco, a tensão pulsando a cada batida do coração, enquanto a cena se desdobrava. Lucas gritou enquanto tentava, em vão, controlar o caminhão. O veículo derrapou e foi parar em uma vala, sacudindo todos dentro, e o mundo pareceu parar por um segundo. Quando finalmente se estabilizou, o cabulho. A batida ecoava como um tambor em seu peito. Ele olhou para Mariana, que parecia em choque, e para Davi, que agora chorava descontroladamente. O medo tomou conta deles como uma onda forte, mas algo ainda mais aterrador estava por vir. Lucas sentiu um frio na barriga, um pressentimento incomodativo. "Estão bem?" Lucas perguntou, mas a resposta estava estampada nas faces pálidas de ambos. Antes que pudessem processar o que aconteceu, o carro que os perseguia parou abruptamente a poucos metros de distância. A porta se abriu e o homem saiu, aquela figura pálida que havia aterrorizado seus pensamentos. "Vocês não deveriam ter feito isso", ele gritou, com uma voz profunda e ameaçadora. A adrenalina subiu enquanto Lucas preparava um plano de fuga. Mas a situação mudou em um piscar de olhos. O homem se aproximou, mas ao invés de atacar ou gritar, sua expressão mudou. Ele olhou intensamente para Davi e, num movimento rápido, puxou algo de seu bolso. Um pequeno telefone celular. "Agora você vai saber a verdade", o homem murmurou e, num segundo, uma série de fotos começaram a ser exibidas na tela. Lucas não conseguia acreditar no que via. Eram imagens de Mariana com Pedro, mas tinha mais. Havia fotos de Davi, em momentos capturados ao longo de sua vida. E também fotos de Lucas, em momentos que ele não se recordava de ser observado. O choque tomou conta de Lucas. "Quem é você realmente?" ele gritou, seu coração acelerando. Mariana estava em lágrimas, temendo o que viria a seguir. "Meu nome é Victor, e eu sou seu irmão, Lucas." A revelação ecoou como um trovão, reverberando nas mentes dos três. A cabeça de Lucas girou. "Irmão? Isso não fazia sentido. Que brincadeira era essa? E você está aqui porque Davi. Ele não é seu filho. Ele é meu filho também. Mariana nunca te contou porque estava com Pedro. Ele era um cúmplice. Um plano maligno para fazer você se afastar de mim. Eu lhe disse que não poderia deixar que você ouvisse. E agora aqui estamos." Rápido como um pensamento, a verdade se desenrolou. Davi não era apenas filho de Lucas. Era filho dos dois. O nó na garganta de Lucas parecia crescer ainda mais. O que isso significava para eles? Ele olhou para Mariana, suas emoções desenfreadas medindo a distância que havia entre eles. De repente, o amor deles parecia em frangalhos. "Mas você sempre foi meu irmão? Por que tudo isso?" Lucas mal podia processar as palavras. A dor que ele sentia agora se misturava com a raiva, uma batalha interna que ameaçava engoli-lo. O que não entendeu é que Pedro não era um rival. Ele nos separou para controlar, para destruir a nossa verdade. E agora, Davi. Ele não pode ficar com ninguém que não saiba quem realmente é. Davi, com o rosto cheio de lágrimas, olhou para Lucas e Mariana, se sentindo cada vez mais perdido. "Mamãe, quem são eles?" Lucas agora estava em um verdadeiro labirinto emocional. Cada novo fato fazendo seu mundo girar. Ele agarrou a mão de Davi, mas o medo nas palavras do homem ecoava em sua mente. "O que você quer de nós?" A voz de Lucas saiu tensa, quase um sussurro. Victor sorriu, mas era um sorriso sombrio. "Eu quero que você saiba que a verdade toda vai vir à tona. E quando isso acontecer, ninguém estará a salvo." E então, uma sirene disparou ao fundo. E não era só qualquer sirene. Era a polícia. O sentimento de desespero tomou conta de Lucas. Eles eram um grande alvo. Uma família destroçada pelos segredos de outros
E agora a verdade estava prestes a se desenrolar em um espetáculo que nenhum deles estava preparado para assistir. O que aconteceria quando os problemas vierem à tona? Como eles poderiam agora escapar do que estava prestes a se revelar? O impacto final os arremessou para fora do conturbado gargalo da realidade, e Lucas sentiu seu coração acelerar como nunca. A sirene se tornou um som insuportável, misturando-se ao choro desesperado de Davi. A expressão de Mariana, entre alívio e medo, deixava Lucas em um estado de confusão total. Então, quando Victor falou que era seu irmão, Lucas ficou paralisado. Irmão? Como assim? Não. Isso não pode ser verdade. Lucas negou, sua voz embargada. Mas Victor continuou, implacável. A tensão no ar se acumulava, um peso insuportável. O homem parecia tão calmo diante de todo aquele caos. Estou aqui para você entender o peso dessa mentira que carregou por tanto tempo. Victor insistiu, seu olhar fixo em Mariana, como se estivesse procurando respostas em sua alma. Davi é meu filho também, e agora ele está em perigo. Pedro não é o que você pensa. Pedindo um fôlego, Lucas olhou para Mariana, buscando alguma explicação. Ela parecia tão perdida quanto ele. Davi, ainda chorando, enxugava as lágrimas com as mãos pequenas, assustado com a verdade brutal que surgia. Então, de repente, o céu noturno se iluminou. Não era apenas uma, mas várias luzes piscando que se aproximavam. A polícia. O som da sirene aumentava, e a pressão dentro do caminhão era esmagadora. Lucas, precisamos sair daqui, Mariana disse, já se levantando no banco. Mas, diante da confusão, Lucas hesitava. Não dá para ir ainda, não depois de tudo isso. Ele virou a cabeça para Victor. O que mais você não me contou? O que está acontecendo com Pedro? A raiva aumentava, fervia dentro de Lucas. Era impossível lidar com tudo aquilo. Victor abriu a boca, mas a voz dele foi interrompida por um forte estrondo. A porta do carro que parou atrás deles se abriu e um grupo de homens, todos vestidos de preto, saiu com expressões ameaçadoras. Vamos levar a criança, um deles gritou, avançando na direção de Lucas e da família ali dentro. Davi! Lucas gritou, agindo sem pensar. Ele se virou para proteger o filho, mas antes que pudesse reagir, um dos homens, mais alto e musculoso, já estava colocando uma arma na direção deles. Saiam do caminhão, agora! A adrenalina tomou conta de Lucas. Não, você não vai levar meu filho. Ele se inclinou para a frente, tentando proteger Davi, mas algo dentro dele começou a mudar. Ele percebeu que não poderiam enfrentar aqueles homens. O pânico fez sua mente racejar enquanto ele avaliava suas opções. Mas enquanto tudo isso acontecia, algo aconteceu que transformou completamente a situação. Mariana, com uma expressão decidida, se levantou. Escutem, ela disse, e sua voz ecoou como um comando. Ele não é só nosso filho. Davi é parte de algo muito maior. A revelação deixava Lucas ainda mais confuso, mas os homens pararam, incertos. Como assim, Mariana? Lucas questionou, seu coração disparando. Davi. E suas palavras pesadas pairaram no ar. Ele é a chave. Pedro queria isso. Não somos apenas uma família normal. Não. Podemos deixá-lo ir, ou tudo ficará perdido. Os homens começaram a olhar para cada um com incerteza. O líder, confuso, olhou para Mariana e Lucas, e uma tensão palpável surgiu entre eles, enquanto as luzes da polícia se aproximavam. E com uma rapidez súbita, a expressão de Victor se precipitou em algo entre raiva e compreensão. Você nunca deveria ter se envolvido com Pedro. Agora temos que enfrentar as consequências. A situação parecia insustentável, e a sirene da polícia se intensificou ao fundo. Então, numa explosão, um dos homens se virou e gritou. A tensão na atmosfera iminente era palpável. Precisamos ir, agora. E naquele instante tudo mudou novamente. Lucas sentiu um nó na garganta. O que mais estava escondido? Ele olhou para Davi,
e a vulnerabilidade do pequeno o atingiu como um punhal. A verdade que eles pensavam ser clara agora parecia mais sombria do que nunca. O que Mariana realmente queria dizer? E o que Pedro tinha a ver com tudo isso? Lágrimas foram se acumulando nos olhos de Davi. Mamãe, o que está acontecendo? Ele tremia, sem conseguir entender. O grupo de homens começou a se dispersar em direção ao caminhão. Lucas respirou fundo, sentindo a urgência do momento. Vou protegê-los. Custe o que custar, ele pensou. Mas a verdadeira pergunta era: poderiam mesmo escapar dessas ameaças? E mais importante, da verdade que o cercava? A linha entre o bem e o mal se tornava cada vez mais turva, e cada resposta parecia gerar mais perguntas. E com isso, a sirene da polícia engrossava, mas a escuridão do desconhecido agora os envolvia, como uma sombra pronta para engoli-los. O que estava prestes a acontecer mudaria de forma irrevogável suas vidas, e a jornada deles mal havia começado. O impacto final os arremessou para fora do conturbado gargalo da realidade, e Lucas sentiu seu coração acelerar como nunca. A sirene se tornou um som insuportável, misturando-se ao choro desesperado de Davi. A expressão de Mariana, entre alívio e medo, deixava Lucas em um estado de confusão total. Então, quando Victor falou que era seu irmão, Lucas ficou paralisado. Irmão? Como assim? Não, isso não pode ser verdade. Lucas negou, sua voz embargada, mas Victor continuou implacável. A tensão no ar se acumulava, um peso insuportável. O homem parecia tão calmo diante de todo aquele caos. Estou aqui para você entender o peso dessa mentira que carregou por tanto tempo. Victor insistiu, seu olhar fixo em Mariana. Davi é meu filho também, e agora ele está em perigo. Pedro não é o que você pensa. Lucas sentiu a cabeça girar. Ele se lembrava das conversas que teve com Mariana, dos momentos que compartilharam. Como você pode afirmar isso? O que mais você escondeu de mim? Sua voz aumentava, mas os homens em torno pareciam cada vez mais nervosos com a aproximação da polícia. Victor respirou fundo, e o olhar dele mudou, como se estivesse se preparando para um grande jogo. Porque a verdade nunca foi simples, Lucas, e muito menos agora. Neste instante, uma das sombras perto deles, que aparentemente esperava um comando, deu um passo à frente com um celular preso à orelha. Sim, está tudo pronto. O local está cercado. Vamos iniciar a operação. O coração de Lucas disparou. Operação? Que operação? Ele mal conseguia processar o que estava acontecendo. Victor girou a cabeça. O olhar agora era de pavor. Não, você não pode fazer isso. Precisamos usar a abordagem diferente. A frase de Victor ecoou como um aviso. Mas já não havia mais volta. E então, como um relâmpago cortando a escuridão, um homem do grupo puxou uma arma e apontou para Davi. Calem a boca ou eu atiro na criança. O grito ecoou entre os arbustos ao redor. Mariana gritou e Davi se agachou, trêmulo. A expressão de medo estampada no rosto. Não, não faça isso! Lucas se lançou para a frente, mas foi detido por Victor, que o segurou pelo braço, os olhos arregalados. É uma armadilha. Se você se mover, eles vão levá-lo. Lucas olhou em volta. A confusão tomou conta de sua mente. O pânico era palpável. O que está acontecendo aqui? Quem são vocês? A pressão estava insuportável, seus sentidos alertas, esperando o movimento certo para agir. De repente, uma voz autoritária gritou do outro lado. Polícia, saia do caminhão com as mãos para cima. As luzes dos carros se acenderam, estourando a escuridão como um dia nublado, que finalmente se abre. Os homens em volta começaram a se dispersar e o que deveria ser uma salva de alívio fez Lucas se sentir em um estado de choque ainda maior. O homem que segurava a arma hesitou com as ordens, e antes que Lucas pudesse respirar,
Uma explosão na parte de trás do caminhão jogou todos ao chão. O barulho ensurdecedor misturado com o cheiro de pólvora fez a adrenalina de Lucas disparar. Lucas, a voz de Mariana surgia através do caos. Davi, ele virou a cabeça e viu o menino se encolhendo no chão. Ele se arrastou até Davi e o puxou, cobrindo-o com seu corpo. Está tudo bem, estou aqui. Mas enquanto ele tentava confortar o filho, uma sombra se abateu sobre eles. Victor, que estava a poucos passos, começou a se transformar. O pânico em seus olhos se transformou em determinação. Precisamos levá-los. É agora ou nunca. Ele se virou e começou a correr em direção à floresta, os outros homens o seguindo. Victor, você está louco? Eles estão atrás de nós, shouted another man, now panicking. Mas Victor já havia virado a esquina e desaparecido, seu destino desconhecido. O feixe de luz dos policiais iluminou o lugar, revelando o verdadeiro horror. As imagens de Victor correram pela mente de Lucas. Agora ele percebeu. Victor não era apenas seu irmão perdido. Ele era parte de um jogo muito maior, e Davi, seu filho, estava no meio disso. Mariana olhou para Lucas, seus olhos cheios de desespero. O que faremos agora? Lucas sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. Como poderiam sair dessa? Mãos de policiais começaram a aparecer, e enquanto a tensão aumentava, uma pergunta ecoou em sua mente. A verdade sobre Davi era ainda mais sombria do que ele poderia imaginar? E a identidade de Victor, que se revelava neste instante, apenas colocaria todos eles em maior perigo? A sirene da polícia preenchia seus ouvidos enquanto a escuridão da verdade ameaçava engoli-los. O que mais havia por trás daquele passado escondido? E o que significava isso para o futuro de todos? As respostas pareciam se distanciar, enquanto Lucas segurava Davi mais perto, determinado a protegê-lo a todo custo. Lucas sentiu seu coração acelerar à medida que as sirenes se aproximavam. A pressão no ar era insuportável. Ele olhou para Davi, que estava tremendo, completamente perdido no caos. A verdade parecia estar se desfazendo em fragmentos ao seu redor, e Mariana, com lágrimas nos olhos, balançava entre o desespero e a determinação. O que faremos agora? Ela sussurrou, sua voz tão baixa que quase se perdeu no ruído das sirenes. A tensão aumentava, e em um ato de desespero, Lucas segurou a mão de Davi. Fique perto de mim, filho. Nós vamos sair dessa. Olhando para Victor, que parecia estar em um conflito interno, Lucas decidiu que não podia confiar nele, mesmo que fosse seu irmão. Mas então, a figura de um policial apareceu no horizonte, e Lucas sentiu um frio na espinha. Ele podia sentir que a verdade estava prestes a desmoronar de forma muito mais devastadora do que já se apresentava. Ele olhou para os homens em volta. Alguns pareciam nervosos, outros erguiam as mãos em rendição. A incerteza pairava no ar enquanto todos aguardavam a reação da polícia. Victor, percebendo a aproximação dos policiais, começou a recuar. Temos que ir, agora! Ele urgiu, olhando para Lucas com uma intensidade que o fez sentir um novo tipo de medo. Mas antes que Lucas pudesse responder, o pânico se espalhou rapidamente. O homem que havia saído do grupo, segurando a arma, virou-se para Davi. Num gesto agudo gritou. Saia do caminhão, agora! A ordem incendiou o momento, e tudo parecia acontecer em câmera lenta. Lucas queria gritar, mas as palavras pararam em sua garganta. Então, enquanto a tensão atingia o ápice, um estrondo ensurdecedor sacudiu o cenário. A cena mudou abruptamente. Uma explosão parecia ter partido diretamente do céu, fazendo o chão tremer e o ar se encher de poeira. Lucas olhou para cima e viu uma enorme sombra se aproximando. Algo estava acontecendo que ele não conseguia compreender. Uma enorme van preta deslizou para perto, e antes que alguém conseguisse reagir, as portas se abriram com um estrondo. Do interior, 4 figuras vestidas de preto saltaram. Com armas prontas,
como se tivessem vindo de um filme de ação. "Saia do caminho!" gritou uma das figuras, seu tom ameaçador ecoando na desordem. "Quem são vocês?" Lucas gritou, empurrando Davi para trás, protegido por seu corpo. A adrenalina pulsava com uma intensidade quase palpável, enquanto sua mente tentava compreender a nova ameaça que se unia ao caos já existente. Então aconteceu algo que deixou Lucas sem palavras. Uma das figuras do grupo negro, com um capuz cobrindo seu rosto, parou enquanto analisava a cena. Seu olhar penetrou direto na direção de Lucas e, em um movimento rápido, removeu o capuz, revelando uma mulher com um semblante decidido. "Lucas, sou eu, é a Sofia." A revelação foi como um soco no estômago. Sofia? A mesma Sofia que ele pensou ter perdido anos atrás? O mundo começou a girar em sua volta. Imagens de um passado distante, de sonhos e promessas, invadiram sua mente. "Sofia, o que você está fazendo aqui?" Em meio ao caos, a voz dela era um farol de frieza e urgência. "Não temos tempo. Eles estão atrás de Davi e de você. Preciso que venha comigo. Agora." Lucas sentiu seu coração parar por um momento. "O que você quer dizer? O que está acontecendo?" Ele estava tentando processar tudo, mas sua mente girava descontroladamente. Davi segurou forte a mão de Lucas, olhando para a mulher com medo. "Mamãe, quem é essa?" ele perguntou, sua voz tremendo. Sabendo que a situação estava além da compreensão de Davi, Lucas virou-se para Sofia. "O que você sabe sobre Davi? O que você e aqueles homens querem dele?" E a resposta dela foi devastadora. "Davi não é quem você pensa que é, Lucas. Ele não é só seu filho. Ele é parte de uma coisa maior, um legado que Pedro sempre quis e que você nunca soube." As palavras dela cortaram o "ah". Lucas se sentiu tonto, como se o chão tivesse sido tirado debaixo dos seus pés. Tudo o que ele acreditava ter construído, todo o amor e proteção, sobia afetá-lo, e antes que eles conseguissem entender a extensão daquele novo perigo, o caos se transformou em uma... Não estava dizendo. A questão permanecia pendurada no ar, pronta para explodir a qualquer momento. Lucas sentiu seu coração acelerar à medida que as sirenes se aproximavam. A pressão no ar era insuportável. Ele olhou para Davi, que estava tremendo, completamente perdido no caos. A verdade parecia estar se desfazendo em fragmentos ao seu redor, e Mariana, com lágrimas nos olhos, balançava entre o desespero e a determinação. "O que faremos agora?" Ela sussurrou, sua voz tão baixa que quase se perdeu no ruído das sirenes. A tensão aumentava, e em um ato de desespero, Lucas segurou a mão de Davi. "Fique perto de mim, filho. Nós vamos sair dessa." Olhando para Victor, que parecia estar em um conflito interno, Lucas decidiu que não podia confiar nele, mesmo que fosse seu irmão. Mas então, a figura de um policial apareceu no horizonte, e Lucas sentiu um frio na espinha. Ele podia sentir que a verdade estava prestes a desmoronar de forma muito mais devastadora do que já se apresentava. Ele olhou para os homens em volta. Alguns pareciam nervosos, outros erguiam as mãos em rendição. A incerteza pairava no ar, enquanto todos aguardavam a reação da polícia. Victor, percebendo a aproximação dos policiais, começou a recuar. "Temos que ir agora", ele urgiu, olhando para Lucas com uma intensidade que o fez sentir um novo tipo de medo. Mas antes que Lucas pudesse responder, o pânico se espalhou rapidamente. O homem que havia saído do grupo, segurando a arma, virou-se para Davi e, num gesto agudo, gritou: "Saia do caminhão, agora!" A ordem incendiou o momento e tudo parecia acontecer em câmera lenta. Lucas queria gritar, mas as palavras pararam em sua garganta. Então, enquanto a tensão atingia o ápice, um estrondo ensurdecedor sacudiu o cenário.
A cena mudou abruptamente. Uma explosão pareceu partir do céu, fazendo o chão tremer e o ar se encher de poeira. Lucas olhou para cima e viu uma enorme sombra se aproximando. Algo estava acontecendo que ele não conseguia compreender. Uma enorme van preta deslizou para perto, e antes que alguém conseguisse reagir, as portas se abriram com um estrondo. Do interior, 4 figuras vestidas de preto saltaram, com armas prontas, como se tivessem vindo de um filme de ação. "Saia do caminho!" gritou uma das figuras, seu tom ameaçador ecoando na desordem. "Quem são vocês?" Lucas gritou, empurrando Davi para trás, protegido por seu corpo. A adrenalina pulsava com uma intensidade quase palpável, enquanto sua mente tentava compreender a nova ameaça que se unia ao caos já existente. Então, aconteceu algo que deixou Lucas sem palavras. Uma das figuras do grupo negro, com um capuz cobrindo seu rosto, parou enquanto analisava a cena. Seu olhar penetrou direto na direção de Lucas e, em um movimento rápido, removeu o capuz, revelando uma mulher com um semblante decidido. "Lucas, sou eu, é a Sofia." A revelação foi como um soco no estômago. Sofia, a mesma Sofia que ele pensou ter perdido anos atrás. O mundo começou a girar em sua volta. Imagens de um passado distante, de sonhos e promessas, invadiram sua mente. "Sofia, o que você está fazendo aqui?" Em meio ao caos, a voz dela era um farol de frieza e urgência. "Não temos tempo. Eles estão atrás de Davi e de você. Preciso que venha comigo, agora." Lucas sentiu seu coração parar por um momento. "O que você quer dizer? O que está acontecendo?" Ele estava tentando processar tudo, mas sua mente girava descontroladamente. Davi segurou forte a mão de Lucas, olhando para a mulher com medo. "Mamãe, quem é essa?" ele perguntou, sua voz tremendo. Sabendo que a situação estava além da compreensão de Davi, Lucas virou-se para Sofia. "O que você sabe sobre Davi? O que você e aqueles homens querem dele?" E a resposta dela foi devastadora. "Davi não é quem você pensa que é, Lucas. Ele é parte de uma coisa maior, um legado que Pedro sempre quis e que você nunca soube." As palavras dela cortaram o ar. Lucas se sentiu tonto, como se o chão tivesse sido tirado debaixo de seus pés. Tudo que ele acreditava ter construído, todo amor e proteção, estava se desmoronando em uma realidade que ele não podia compreender. "Legado. O que você quer dizer?" Mariana perguntou, a confusão nos olhos. E antes que Sofia pudesse responder, o peso da urgência a fez agir. "Não há tempo. Eles estão vindo." Ela puxou Lucas e Davi para fora do caminhão, e antes que eles conseguissem entender a extensão daquele novo perigo, o caos se transformou em uma corrida desesperada pela sobrevivência. Mas enquanto corriam, um dos homens de capuz fez um gesto e o céu pareceu escurecer. Um grande veículo de combate invadiu a cena e as portas se abriram em alta velocidade. "Entrem, rápido!" gritou um dos soldados, sua voz ressoando de forma ameaçadora. "Quem são vocês?" Lucas perguntou, desesperado. O homem que havia se identificado como soldado se virou e antes de Lucas processar, aconteceu. A figura de Sofia desembainhou uma arma. O próprio mundo desabou sobre Lucas. "Você não pode confiar em ninguém, Lucas. Eles estão atrás de Davi. E agora você também se tornou um alvo." O impacto dessas palavras foi devastador. Lucas estava paralisado. Sofia, a mulher que ele sempre amou, agora se revelava como uma traidora. No meio da destruição, à sua frente, uma nova verdade emergia, e tudo parecia mais sombrio do que antes. Agora, Lucas não sabia quem eram seus amigos ou inimigos. Enquanto a sirene da polícia ecoava ao fundo, a única certeza que restava era a confusão que se instalava em seu coração. O que mais estava por trás daquela trama?
e o que realmente significava ter Davi em suas vidas. As respostas se tornavam cada vez mais distantes enquanto o mundo ao redor deles parecia desmoronar. Lucas sentiu seu coração acelerar à medida que a tensão no ar se intensificava. Sofia, com a arma em punho, parecia um dilema. Por que você faria isso? Ele questionou, seu corpo tenso, os instintos gritando para protegê-los. O que aconteceu com você? Essa não é a questão certa, Lucas, gritou Sofia, com os olhos arregalados. Ela parecia à beira de um colapso. As sirenes unindo ao fundo eram como um eco distante, uma realidade que estava prestes a atingir todos ali. O que importa é que precisamos agir, agora. Victor, por outro lado, observava tudo, balançando a cabeça em descrença. Você não precisa fazer isso, Sofia. Eles são nossa família. Ele olhou para Lucas, uma expressão de desespero e determinação na face. Contudo, seu olhar vacilou, como se estivesse pesando a verdade em suas palavras. O caos se desenrolava rapidamente, e Lucas não sabia em quem confiar. Foi então que tudo mudou. Um som estrondoso cortou o ar. O chão tremeu sob seus pés, e sem aviso, a van preta que havia acabado de chegar foi alvejada por tiros vindos de um veículo não identificado. O caos se instalou. Os homens vestidos de preto começaram a correr, enquanto os policiais reagiam. Protejam a criança, gritou um dos policiais. Mas tudo parecia confuso, como uma tela embaçada. Davi, assustado, agarrou-se à perna de Lucas, olhando em volta. O garoto estava paralisado. Não sabia se corria ou ficava ali. Mamãe. O que está acontecendo? Sua voz tornou-se um sussurro. Fique perto de mim, Lucas disse, sentindo que o mundo estava desmoronando. E foi nesse momento que um traço de esperança surgiu. Sofia puxou um pequeno dispositivo do bolso. A verdade está aqui, Lucas. Podemos resolver tudo. Se você me deixar ajudar. Ela apertou um botão e uma tela holográfica se projetou no ar. As imagens mostravam documentos, fotos e vídeos de Davi. Mas com cada imagem, a realidade se tornava mais devastadora. Ao fundo, clipes de uma reunião secreta de Pedro e outros homens poderosos apareciam. Lucas ficou boquiaberto quando uma imagem parou em uma foto de um grupo de crianças. Davi estava lá, mas não era apenas isso. Ele não é só seu filho, Lucas, Santiago. Um dos homens de capuz declarou. Ele é uma chave. As palavras caíram como uma bomba. Um nó se formou na garganta de Lucas, a dor tão intensa que ele quase não conseguia respirar. Uma chave para quê? Mariana havia finalmente encontrado sua voz. Cheia de temor. Uma chave para algo que pode mudar o mundo, Santiago respondeu. Seus olhos tinham uma intensidade que não deixava dúvidas. Davi é único, ele possui habilidades que ninguém mais tem. E Pedro? Pedro fará qualquer coisa para controlá-lo. As sirenes se aproximavam, mas tudo o que Lucas fazia era olhar fixamente para a imagem de Davi, pequeno e inocente, no centro de uma conspiração tão vasta que ele nunca poderia imaginar. Cada parte de seu ser queria proteger seu filho, mas agora tudo se complicava. E, enquanto ele tentava processar a nova realidade, um forte colapso ressoou. A porta da van preta foi aberta novamente, e antes que Lucas pudesse se mover, uma figura alta e forte apareceu. Era Pedro. Seu sorriso era frio e calculista. Vocês não poderiam ter feito isso de forma mais fácil? Ele perguntou, as palavras carregadas de veneno. Naquele momento, Lucas sentiu como se o mundo inteiro tivesse parado. O tempo congelou enquanto Pedro apontava uma arma para eles. Apenas me entreguem a criança. Isso pode acabar menos dolorosamente. As palavras ecoaram, e no fundo, Lucas percebeu que havia muito mais em jogo do que a vida de Davi. A tensão pulsava, a verdade da cena pulsava como um sinal de um cataclismo iminente. O passado e o futuro
se entrelaçavam diante de seus olhos, e a única coisa que fazia sentido agora era sair dali. Mas como? O que mais estava escondido sob a superfície? O que significava ser apenas um pai em meio a tudo aquilo? Enquanto as alternativas fervilhavam em sua mente, Lucas percebeu que a situação não era apenas sobre Davi, mas sobre seu próprio destino. E a pergunta que pairava no ar agora era: até onde ele iria para proteger aquilo que realmente importava? Lucas estava parado, o rosto pálido como a neve, enquanto a arma de Pedro pairava sobre eles como a espada de Damocles. As palavras de Sofia ecoavam na sua mente como um eco ensurdecedor. A sensação de que a terra estava se movendo sob seus pés era palpável. Davi é uma chave. O que isso significava? Ele não conseguia entender. Só me entregue a criança e tudo ficará bem, disse Pedro, seu olhar fixo. A ameaça evidente. A adrenalina no ar era quase contagiosa. Lucas queria gritar, mas a voz falhava. Ele sentiu Davi apertar sua perna, o pequeno pesando como um mundo de preocupações. Mas antes que qualquer um pudesse agir, um estrondo como um trovão cortou o pesado silêncio da noite. Uma explosão. O chão tremeu e a van atrás deles foi levada aos ares. O ar se encheu de fumaça e destroços. Lucas, Mariana gritou, puxando Davi para mais perto, enquanto o caos se desdobrava. O barulho era ensurdecedor. Os gritos se misturavam ao som da sirene que ainda ecoava ao fundo. E foi nesse instante que um novo grupo apareceu. Em meio à fumaça, figuras encapuzadas surgiram, montadas em veículos elétricos, como sombras que avançavam numa missão. Saia da frente, gritou uma delas. Enquanto um brilho metálico cortava a escuridão. Lucas não sabia se eram amigos ou inimigos. Mas a única certeza era que a situação tinha mudado drasticamente. A cortina de fumaça se dissipou e as sombras começaram a trocar tiros com Pedro e seus homens. Era um verdadeiro campo de batalha. O coração de Lucas disparou. Temos que sair daqui, ele gritou, puxando Mariana e Davi na direção oposta, o medo gripando sua espinha. Mas ao virar, a última pessoa que esperava ver apareceu. Era Pedro, agora em uma posição vulnerável, mas sua expressão era de um triunfo angustiante. Vocês realmente acham que podem escapar de mim? Ele rosnou, e nesse momento, uma das figuras encapuzadas se aproximou mais. E para o horror de Lucas, o capuz caiu, revelando o rosto de Sofia. Sofia? Lucas quase não conseguiu acreditar. O que você está fazendo com eles? O choque varreu seu corpo e a confusão se instalou. Era um golpe tão duro quanto a explosão. Desculpe, Lucas. Não tive escolha. Ela respondeu rapidamente, sem olhar para trás. O rosto de Pedro se iluminou com um sorriso sombrio. Viu? Sempre foi ela. Sempre foi sob o controle. Mas a revelação era muito mais do que isso. Você é parte deles. Lucas questionou, sua voz tremendo de raiva e traição. Davi estava assustado, sem entender nada, mas Lucas abraçou o menino mais forte. Você não precisa ter medo, eu estou aqui. Mas Sofia se virou neste momento, e o que Lucas viu em seu olhar foi desespero. É mais complicado, Lucas. A verdade sobre Davi. Ele não é apenas uma chave. Ele é o herdeiro de algo que vai além de nós. As palavras dela dispararam como balas em um tiroteio. O nó na garganta de Lucas se apertou. O que ela queria dizer? O que era essa herança? E como elas se interligavam com ele? Pedro agora estava se aproximando novamente, e as sombras da luta avançavam em sua direção. Davi, vamos! Ele gritou. Mas o pequeno somente tremia mais. E, no meio da confusão, uma nova explosão pareceu lançar toda a cena ao caos. Lucas caiu. Um brilho ofuscante tomou conta do ambiente. E quando finalmente seus olhos se ajustaram, algo horrível aconteceu. Sofia estava de pé, segurando a mão de Davi. Você pertence a mim, Davi.
ela gritou. E o garoto não pôde evitar. Ele estendeu a mão, quase como se tivesse sido atraído por uma força invisível. No coração de Lucas, algo quebrou. Davi, não! Sua voz ecoou, mas o abandono em seu olhar deixava claro que o impacto era devastador. A cena parecia se estender por horas, e não deixava de ser um pesadelo. Como isso era possível? O que realmente tinha acontecido, enquanto cada segundo se transformava em um louco turbilhão? Lucas percebeu que a luta não era apenas por Davi, era por tudo. E a revelação do passado de Sofia, do que realmente a ligava a Pedro, mudaria tudo. Ele nunca poderia imaginar que a verdade seria tão esmagadora. Agora, as peças se moviam de um jeito que ele não poderia controlar, e a única certeza era: nada seria como antes. O caos e a traição se misturavam, e Lucas se via em um labirinto do qual não conseguia escapar. E enquanto a fumaça se intensificava, a pergunta pairava no ar: quem realmente era o Davi? E o que Sofia realmente queria com ele? Lucas sentiu que seu coração poderia parar a qualquer momento. A realidade estava desmoronando ao seu redor. Ele olhou para Davi, que se agarrava à sua perna, os olhos grandes e assustados. Sofia, com a arma em riste, estava frente a eles, transparecendo desespero. Lucas, precisamos ir agora, ela gritou, mas tudo parecia um pesadelo. Ele nunca imaginou que a pessoa que amava poderia virar uma estranha tão rapidamente. Pedro estava apenas a alguns passos de distância, e com seus olhos frios, ele sorria de maneira sinistra. Vocês realmente acham que podem escapar? Davi pertence a mim. Ele é meu legado. A voz de Pedro era cortante como uma lâmina. As palavras martelavam na cabeça de Lucas. O que aquele monstro queria de seu filho? Um estrondo ensurdecedor ecoou ao fundo e uma explosão ofuscou a visão. Lucas não pensou duas vezes. Ele agarrou Davi e puxou Mariana, correndo na direção oposta. As sombras dançavam ao seu redor e o som dos tiros ecoava como um lamento. A adrenalina pulsava em suas veias. Sofia, venha! Lucas gritou, mas ela hesitava, presa em um turbilhão de emoções. O caos continuava. Davi estava chorando e Mariana tentava acalmá-lo, mas era tudo um pesadelo em que ninguém conseguia acordar. Precisamos ir, agora! Lucas gritou novamente e começou a correr, mas o olhar de Sofia fixado em Davi fez com que sua voz parasse. Eu só queria proteger você, Lucas. Proteger ou destruir? Lucas a enfrentou, a fúria ardendo em seu peito. A explosão ao fundo iluminava a noite, e no meio do caos, as últimas percas estavam começando a se encaixar. Davi, Sofia chamou, mas Lucas não permitiria isso. Ele sempre protegeria o filho, custe o que custar. Em uma fração de segundo, ele tomou uma decisão. É hora de acabar com isso, ele sibilou, e com suas mãos trêmulas, ele começou a se mover em direção a Pedro. Davi é meu filho, gritou para Pedro, a dor transparecendo em cada palavra. E nesse momento, uma nova onda de força invadiu seu coração. Para proteger Davi, ele enfrentaria qualquer um. Mas antes que pudesse chegar perto, algo incrível aconteceu. A fumaça da explosão havia dissipado, e Lucas percebeu figuras se aproximando. Eram policiais, cercando o lugar, fazendo com que o caos diminuísse. Polícia, coloquem as mãos para cima, um dos oficiais gritou. A tensão parecia ser cortada como uma faca. Os homens encapuzados começaram a se dispersar, se entregando. Pedro estava prestes a gritar algo, mas um policial se adiantou e o pressionou contra a van. Lucas sentiu um alívio imenso invadir seu corpo. Nós estamos seguros, ele disse, ainda segurando Davi, que tremia em seus braços. Sofia se aproximou e, desta vez, seus olhos estavam sombreados pela dor. Desculpe, Lucas, ela murmurou. Era para ser diferente.
O peso de suas palavras foi quase insuportável. Mas Lucas sabia que aquele momento não era sobre eles, mas sobre Davi. Não se preocupe, Lucas disse, com uma voz firme. Nós vamos ficar bem. Eu sempre estarei aqui para proteger você. Ele olhou nos olhos de Davi, e um pequeno sorriso começou a surgir no rosto do menino. Enquanto os policiais levavam Pedro e os outros homens, uma nova luz começou a brilhar no horizonte. Embora tudo ainda fosse incerto, Lucas sentiu que o maior desafio havia passado. O amor por seu filho era mais forte que qualquer mentira ou traição. Mas o que ainda assombrava Lucas era a revelação de Davi. O que ele realmente significava. Havia mais por vir. Ao olhar para sua família reunida, um novo mistério surgiu em sua mente. Uma nova jornada estava apenas começando. Este é o momento em que você precisa se inscrever no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você é um verdadeiro fã. Inunde os comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. O seu apoio é a chave para trazer mais histórias emocionantes.